Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era o dia mais feliz da minha vida. Imagine se não. O Leandro tinha reservado aquele restaurante para realizar a cerimônia do nosso casamento. Pelo fato de ele já ter sido casado uma vez, não pudemos, infelizmente, realizar o meu sonho de casar na igreja. Mas esse era só um detalhe. O importante era que o casamento estava acontecendo. Ele tinha chamado um pastor, conhecido dele. Reunimos os familiares, alguns amigos assim, mais chegados, e a cerimônia aconteceu ali mesmo, naquele restaurante, com direito à marcha nupcial e tudo. E olha, foi tudo tão lindo, tão emocionante. Eu estava usando um vestido de noiva, tão bonito. Estávamos juntos já fazia 3 anos. E olha, a gente se amava demais. Inclusive, já morávamos como marido e mulher. Mas era um sonho nosso realizar aquela cerimônia. Fazer tudo como um manto figurino. Como eu já disse, ele já tinha sido casado, mas isso já fazia quase 10 anos. O casamento não tinha durado e, por sorte, não haviam tido filhos. Eu sempre falava que aquele seu primeiro casamento não tinha dado certo, porque a mulher certa para ele era eu. E ele concordava. Dizia que eu era a mulher da sua vida. O jantar aconteceu logo depois da bênção do pastor. Quer dizer, até antes. Tiramos um monte de fotos com os convidados. Eu mal cabia em mim de tanta felicidade. Só que pelas tantas, a gente ali curtindo a cerimônia, eu e o Leandro, inclusive ele na mesa, rodeados de parentes, de amigos, de repente eu vi aquela menina se aproximando da gente, parando bem diante da mesa em que a gente estava. E para espanto de todo mundo, principalmente meu, olhando fixamente pro Leandro, pronunciou aquelas palavras que quase me fizeram cair dura no chão. A mãe pediu para eu vir falar com o senhor que ela tá esperando lá fora. O senhor que é meu pai? Olha, quando eu vi aquilo, meu coração veio na boca. Como assim? O senhor é meu pai? Mas que pai? Tava o maior burburinho ali na mesa, todo mundo comendo e conversando ao mesmo tempo. Só que se fez o maior silêncio tão logo aquela criança falou aquelas palavras. Todo mundo se voltou pro Leandro no mesmo instante, inclusive eu. A menina aparentava ter uns 9, 10 anos de idade, se tanto. Era bem novinha. Eu naturalmente perguntei para aquele que agora era meu marido, de maneira oficial, o que estava acontecendo? Se ele sabia quem era aquela menina. E ele falou que não. Aliás, deu para notar mesmo, só pelo jeito dele, que ele nunca tinha visto aquela garotinha na vida. Meio sem jeito, ele perguntou: como é que é seu nome mesmo, meu bem? Aliás, quem é a tua mãe? Ela tá aqui? Nisso, a menina se virou assim para trás e apontou na direção da saída do restaurante. Olha, até aquele momento, ninguém estava entendendo nada. Muito menos eu. E repito, o Leandro agiu como se realmente não tivesse a mínima ideia do que estava acontecendo ali. Ele então se levantou da cadeira e falou que ia ver o que estava acontecendo. Chamou a menina e os dois foram lá fora. Eu fiquei ali com a maior cara de tacho do mundo, sem entender absolutamente nada. E todo mundo me olhando com aquela cara esquisita.
A certa altura, fiquei tão constrangida que me levantei e fui atrás. E assim que saí lá fora, me deparei com aquela cena. O Leandro conversando com uma mulher que eu não sabia quem era, que eu nunca tinha visto na vida. Ainda cheguei a tempo de escutar meu marido perguntando aquilo. Mas por que você não me procurou antes? A tal mulher respondeu: desculpa, Leandro, eu não queria estragar o teu momento, mas é que eu soube de tudo, assim, em cima da hora. Foi um impulso que me deu de vir até aqui conversar com você, trazer a Eduarda para te conhecer. Faz tempo, muito tempo mesmo, que ela fica perguntando pelo pai. Olha, a sensação que eu tive foi que o mundo todo estava girando. Foi que o globo terrestre estava girando. Cheguei a sentir uma tontura e por pouco não perdi os sentidos. O que estava acontecendo, meu Deus? Que novidade que era aquela? Me aproximei e foi exatamente isso o que perguntei a ele. O que é que era aquilo? Ele ficou todo sem jeito quando me viu. Começou a gaguejar, não dizia coisa com coisa. Para resumir, a mulher era alguém com quem o Leandro tinha se envolvido no passado, quando naturalmente ainda nem nos conhecíamos. Até pelo tamanho da menina, pela idade da menina. Sabe, a gente não se conhecia e nem imaginávamos que um dia nos casaríamos. E segundo ela, aquela mulher, aquela menininha era filha dele. Olha, foi a história mais esquisita do mundo. Se era filha dele, como que ele nunca soube? Por que ela nunca o procurou para contar que havia tido uma filha dele? A verdade é que aquele episódio acabou ofuscando o brilho do meu casamento. O pior é que o Leandro ainda convidou as duas para participarem da comemoração. Não, vê se tem cabimento. Eu passei o resto da festa, sabe, completamente deslocada, sem conseguir disfarçar o meu descontentamento e o meu constrangimento. Meu Deus, aquela história já tinha se espalhado por todo mundo que estava ali. Todo mundo. Em vez de sorrir, fiquei com a cara amarrada o tempo todo. Imagine, do nada, aquela mulher e aquela criança caíram de paraquedas no meio da minha vida, justamente no dia do meu casamento. E para não estragar tudo, mais do que já havia sido feito, resolvi ficar quieta, na minha, mas só eu sei como estava me sentindo por dentro. Depois eu soube dos detalhes. O Leandro tinha se envolvido com essa mulher, essa tal Regina, quando ainda estava casado. Só que a mulher dele descobriu a traição e por isso o casamento dos dois não demorou muito. Porque ela decidiu se separar. E depois da separação, o Leandro também acabou se afastando da amante, sem saber que ele estava esperando um filho dele. Pelo menos foi a história que me contaram. E vamos convir. Já era motivo suficiente para eu ficar de queixo caído. O pior de tudo foi que ele ficou, isso deu para perceber, ele ficou babando pela menina. Até porque eu sabia, o seu maior sonho era ser pai. Aliás, ele vivia me pedindo um filho. E aí, do nada, aquela menina, de repente surge, do nada, e se apresenta como filha dele. Todo mundo comentou, imagine se não, né? E até quem não participou do casamento ficou sabendo da história. Para se ter uma ideia, nem lua de mel tivemos direito, porque em vez de aproveitar a noite comigo, né, ele preferiu ficar conversando sobre a sua filha.
a possibilidade porque não era assim 100% garantido ainda, a possibilidade de ela realmente ser sua filha. Até que chegou uma hora que eu cansei daquela conversa e falei que preferia dormir. Notei que ele quase não pregou os olhos. Deve ter passado a noite toda em claro, né? Pensando no que tinha acontecido. E tudo isso mexeu tanto com a cabeça desse homem. E eu digo isso porque percebi. Olha, senti até um certo afastamento dele em relação a mim. Ele falou que ia fazer DNA e se a menina fosse realmente sua filha, iria assumi-la. Registrar em seu nome. Eu só escutei. Não falei nada. Até porque falar o quê? Tive de engolir aquela mulher e a filha dela ali na nossa casa, porque ele convidou as duas para almoçar com a gente no domingo. Olha, eu tive uma sensação tão grande de que estava sobrando. Me senti à margem de tudo. Uma intrusa dentro da minha própria casa. Eles ficaram falando o tempo todo sobre a menina, sobre o tal exame. O Leandro parecia deslumbrado com a possibilidade de realmente aquela menina ser sua filha. E olha, era uma criança assim, muito graciosa. E chegou num ponto que eu até comecei a sentir pena dela, porque, coitadinha, não tinha culpa de nada. Só que mesmo assim, foi inevitável ficar com uma certa cisma dela, uma certa implicância. Resumindo, foram a uma clínica, fizeram o tal exame de DNA e depois de quase 2 semanas, o resultado ficou pronto. Olha, não é que eu desejasse que essa história terminasse mal pro Leandro, mas como eu rezei para que desse negativo, para que a criança não fosse filha dele, porque eu sabia que aquilo iria interferir no nosso casamento. Só que quando chegou em casa, ele nem precisou dizer uma palavra. Era só olhar para o sorriso dele, para o brilho nos seus olhos, para saber que o teste tinha dado positivo. E foi o que ele realmente falou. A Eduarda é mesmo minha filha, Simone. Acabei de pegar o resultado. Eu sou o pai dela. Não é bacana? Ele estava realmente muito feliz. Para dizer a verdade, eu acho que nunca tinha visto meu marido tão feliz daquele jeito. Mais do que feliz, ele estava deslumbrado, explodindo de alegria de ter descoberto que tinha uma filha. E sabe, até para não cortar o barato dele, eu tive de disfarçar a minha frustração. Só que depois, quando fiquei sozinha, até chorar eu chorei, porque sabia o quanto aquele episódio iria interferir no nosso casamento. E eu não estava enganada. Ele passou a dar mais atenção à menina do que a mim, que era sua esposa. Comecei a me sentir assim, deixada de lado. Quando ela não estava em casa, ele só sabia falar dela. E quando estava, simplesmente esquecia de que a gente tinha se casado, de que éramos marido e mulher, e só ficava dando atenção a ela. E tudo isso começou a me deixar tão triste. Sem contar que às vezes eu era obrigado a engolir goela abaixo a presença daquela mulher aqui em casa também. Esses dias, por exemplo, não faz muito, ela veio buscar a menina um pouco mais tarde e, por causa do horário, acabou até dormindo no quartinho de visitas que a gente tem em casa. Sabe quando você sente que, sei lá, talvez pareça exagero, mas a sensação é de que estão roubando a minha vida, tirando a minha felicidade. Sabe qual é o meu grande medo? É que ele acabe me deixando para ficar com essa tal de Regina, a mãe da filha dele. Não só por causa da menina, mas também pela história que eles tiveram no passado. Sim, porque eles foram amantes. Aconteceu muita coisa entre eles. Foi por causa dela
que o primeiro casamento dele terminou, só para dar um exemplo. Vai que o nosso casamento termine também por causa dessa mulher. Sabe, pode parecer loucura da minha cabeça, mas já não aconteceu uma vez, por que não pode acontecer de novo? Aliás, quem me garante que eles não tiveram uma recaída? Que não andam, inclusive, se encontrando pelas minhas costas? Olha, eu morro de ciúme quando vejo os dois juntos, de conversinha. Aliás, passamos até a brigar por causa disso. Coisa que a gente nunca fazia, discutir, brigar. Não quero perder meu marido. Olha, eu entro em pânico só de imaginar que ele pode me deixar para ficar com a mãe da sua filha. Meu Deus, quando tudo parecia que ia dar certo na minha vida, tudo se encaminhava. Quando pensei que fosse viver a melhor fase do nosso relacionamento, eis que essas duas pessoas caem de paraquedas no meio da minha vida, mãe e filha, e acabam transformando tudo, fazendo essa bagunça, simplesmente virando a minha vida de pernas para o ar.